Ô, Vitor, e a situação do Lula? Eu fiz uma live hoje, um vídeo hoje, e falei sobre a situação da China e dos Estados Unidos. A minha opinião, veja bem, tu sabe que uma vez a gente teve um para-acertar aqui por causa de Cuba, né? Tu é mais esquerdista do que eu. Aí é o seguinte, eu estava afirmando o seguinte, que as pessoas acham assim, que os Estados Unidos é o bandido, a China é o artista, para alguns. Outros acham que a China é bandida e os Estados Unidos é artista. Eu não vejo nenhum nem outro caso. Eu vejo interesses. Eu vejo países que podem negociar melhor ou pior. Eu vejo que os Estados Unidos tratam os outros, menores do que ele, como subalternos inferiores. Já a China tem tratado como iguais. Vamos tratar os países iguais. É essa visão que eu tenho. Então, tratando igual e o comércio muito maior, é 3 vezes maior o comércio entre Brasil e China do que Brasil e Estados Unidos. Então, não tem como o presidente Lula querer agradar os Estados Unidos e desagradar o seu principal parceiro econômico. Eu vejo muito pelo lado da economia. Menos ideologia e mais praticidade. É isso que eu vejo. Só que a mídia está batendo forte no presidente Lula por algumas falas, não é? Como é que você está vendo? Como você viu a viagem do Lula, esse retorno do presidente Lula e o que a mídia tem falado e o que é realmente? Então, Akish, esse é um assunto que eu gosto bastante, eu acompanho bastante o Brasil, eu estudo bastante China. Eu li um livro do Elias Jabbour, não sei se você conhece, é o maior especialista em China, um professor da Universidade Estadual aqui do Rio de Janeiro, é um cara muito próximo. Então, e fiz um vídeo no meu canal domingo agora analisando essa questão do Lula na China, eu achei que foi um sucesso a viagem do Lula à China, foi uma viagem muito boa, no quesito econômico, porque países têm interesses, países não têm amigos, países têm interesses. A gente vai fazer transações econômicas quem for vantajoso para a gente. Se a gente, Brasil, como governo brasileiro, tiver que fazer transações econômicas com Colômbia, com Venezuela, com Equador, com os Estados Unidos, com o Canadá, com China, com a Austrália, a gente vai fazer. Porque nas relações internacionais é assim. A gente não é bonzinho, ruinzinho. A China faz parceria com todo mundo. Quando o Bolsonaro foi eleito, a China falou, parabéns, Bolsonaro, vamos fazer negócio. Quando o Lula foi eleito, a China chegou para o governo brasileiro e falou, parabéns, Lula, vamos fazer negócio. E é assim. Então, o mundo está numa grande transformação, onde você está saindo do controle dos Estados Unidos, o único potência que manda no mundo, para agora você ter um mundo mais multipolar, onde você tem também a China, a Rússia, o Japão e outras, e o Brasil, inclusive, né, com uma potência importante no mundo. E o Lula, de forma correta, tem viajado para estreitar laços econômicos com os países que a gente tem mais comércio. O Brasil tem um comércio exterior com a China, que só o que a gente vende para a China, para ter uma noção, é mais do que a gente vende para os Estados Unidos e a Europa inteira juntos. Lógico que o Brasil tem que dar muita prioridade à nossa relação com a China, diferente do Bolsonaro, que os filhos dele ficavam falando um monte de merda sobre a China durante a pandemia, vírus chinês e não sei o quê. Lula foi na China, fez um importante acordo comercial. Aqui eles foram 50 bilhões de reais em acordos. A mídia não deu atenção a isso de forma criminosa. A gente fez o nosso maior acordo comercial da história e a mídia não deu atenção a isso. E depois de lá, o Lula foi direto para os Emirados Árabes, fechou um outro acordo que, se eu não me engano, foi 12 bilhões de reais também. Então o Lula está viajando, trazendo grana para a gente, trazendo investimento para a gente. Agora, essas associações econômicas acabam sendo também uma associação política. Então, a Rússia é um aliado do Brasil também. E aí tem a questão da guerra da Rússia, onde o Lula deu uma declaração se alinhando à postura que tem sido defendida pela China de se oferecer ao Brasil e à própria China e alguns outros países também como mediadores do conflito entre Rússia e Ucrânia, criticando os Estados Unidos por ficar jogando lenha na fogueira, por ficar simplesmente falando em guerra. O que o Lula falou, Lula não defendeu um dos lados. O Lula não disse que a Rússia está certa e a Ucrânia está errada. O Lula disse o seguinte: os Estados Unidos e a Europa só falam em guerra, nós precisamos falar em paz. Eu, Brasil, me ofereço para ir lá mediar o conflito junto com a China, junto com outros países, para a gente oferecer uma situação que seja útil para os dois. A questão aqui, ao Lula fazer essa declaração, que não é a mesma dos Estados Unidos e Europa, porque a postura dos Estados Unidos e Europa é o seguinte: a Rússia é um demônio, a Rússia é maldita, a Ucrânia é uma santinha que foi atacada injustamente. Precisamos defender os heróis ucranianos. Essa é a posição da Europa. O Lula não fez essa posição de assumir um lado. Ele falou, vamos mediar ali, vamos nos oferecer para discutir a paz, reconhecendo que os dois lados
podem estar errados e oferecer uma solução pacífica de paz duradoura ali na região. E essa postura é a mesma postura da China. A grande irritação dos Estados Unidos é que o Brasil está saindo de ser um país subalterno aos Estados Unidos e está assumindo uma postura na política internacional de independência. Coisa que o Brasil, a política externa do Lula sempre foi muito boa. Eu fiz isso, para quem ficou reclamando de mim, que eu fiquei criticando o Lula na última vez, o vídeo que eu fiz no meu canal esse domingo agora, eu só elogiei, porque a política externa do Lula, a meu ver, tem sido muito boa. Foi boa no primeiro governo e tem sido muito boa de novo. Então, assim, eu acho que o Lula está completamente certo e a mídia brasileira só fica babando o ovo dos Estados Unidos, por isso que eles ficam criticando, porque a nossa mídia, ela é baba-ovo de Estados Unidos e Europa. Eles não percebem que o mundo está mudando. O mundo agora não é mais Europa e Estados Unidos. O mundo agora tem Japão, tem China, tem Índia, tem Brasil, tem Indonésia. Não é mais Londres, Paris, Nova York. Acabou. O que eu vejo também é que os Estados Unidos fazem da seguinte maneira, olha, meu principal parceiro econômico, além de Canadá e México, é a China. Mas eu não quero que vocês sejam. Parceiro econômico da Alemanha é a China. Né? Da França. A França, Macron esteve na China e foi elogiado pelos acordos. Se a gente olhar no mapazinho, você vai ver que antes os acordos mundiais eram feitos eixo só Estados Unidos. Hoje, o vermelhou o lugar. Eu até mostrei hoje aqui um gráfico mostrando a importância econômica da China para o Brasil e da China para os outros lugares. O maior credor dos Estados Unidos é China e Arábia Saudita. Né? Então, são essas situações que a gente tem que ver. O Lula vai na casa do camarada que mais compra do Brasil e diz assim, você está certo, você é gente boa. Isso é normal você fazer. Você vai falar o quê? Vai falar mal do principal parceiro econômico? O Bolsonaro falava mal porque era uma anta. Queria agradar os eleitores dele e não cuidava da economia do Brasil. Um presidente, ele tem que cuidar da economia. Depois ele vê a questão ideológica. O presidente Lula não vai deixar de fazer negócio com os Estados Unidos, que é um grande parceiro também, nem com a Alemanha, nem com o Japão, mas é preciso a gente ter prioridades. E o BRICS faz parte de quem? É os Estados Unidos? É o Japão? Não. É a Rússia, Índia, África do Sul e a China. Então, o BRICS E quem é a presidenta agora do Banco do BRICS? A presidenta é minha companheira, compadre. É a presidenta Dilma. Ou quer dizer, os dois deram a volta por cima, né? E eu acho que tem uma coisa interessante, não sei se o pessoal que está assistindo aqui, pesquisa nas redes sociais, vocês vão ver depois. Tem um vídeo, uma entrevista que Trump deu, ex-presidente dos Estados Unidos, para uma mídia de lá, dizendo o seguinte: nós estamos perdendo o Brasil. Olha como eles se referem a gente. Eles consideram que nós éramos propriedade dele. Porque como você fala, nós estamos perdendo o Brasil, você considera que nós éramos propriedade deles. Então os Estados Unidos olham para a gente de cima para baixo, como quem é subalterno. Né? Como se nós fôssemos subalternos a ele. A China trata a gente com igualdade. Então eles estão revoltados de ver que o Brasil está mais próximo da China do que dos Estados Unidos, a gente está deixando de ser uma colônia deles. A grande irritação dos Estados Unidos, na verdade, é essa. E o Lula está dizendo o seguinte, deixou claro, nós não vamos deixar de fazer comércio com os Estados Unidos, não estamos brigando com os Estados Unidos, nós queremos fazer parceria com os Estados Unidos. O Lula está sendo muito inteligente de fazer o seguinte: Estados Unidos, você tem o que de bom para dar para a gente? Bota aí na mesa. Vão negociar a China, você tem um que de bom para trazer aí para a gente? É arrancar o de melhor que tiver dos dois. E o Lula está sendo muito inteligente de fazer isso, que é o que um país autônomo e independente faz. Exige o que tem de melhor dos dois. Quem pagar mais, a gente vai. É isso. Política internacional é isso. Quem oferecer melhor acordo comercial para a gente vai. Países têm interesses, não têm amigos, não tem... Né? É uma questão de estratégia. O Lula, nota 10 para essa política. Está muito bom.